Bom dia, pessoal, vamos lá iniciar mais uma aula, tá bom? Hoje com correções e também com a continuação da aula passada, né? Hoje com elementos e fatores do clima, parte 2. A gente vai ver um pouquinho mais de alguns elementos climáticos, tá bom? Alguns fatores climáticos. A gente viu na aula passada sobre altitude, latitude, massas de ar. Então a gente vai ver mais algumas na aula de hoje. Vamos começar com as correções do PDF. Vamos lá. Clima é a sucessão habitual dos estados do tempo meteorológico. A grande variação climática no planeta é resultante da interação dos fatores climáticos, que são os responsáveis pela grande heterogeneidade climática da Terra e estão diretamente relacionados com a geografia de cada porção da superfície terrestre, em qual das alternativas há apenas fatores climáticos, isto é, aqueles que contribuem para determinadas condições climáticas, tá certo? Então, aqui não pode ser, porque tem temperatura também não é, hidrografia também não é, aqui também tem temperatura, sobre a letra D aí, tá certo? Então a correta, letra D, altitude, massas de ar, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas e latitude. Esses são os fatores, né, que interferem aí no clima. Segundo, né, observe a imagem a seguir e marque, né, qual é o fator aí que altera esse clima aí. Esse aqui é um monte, né, o maior monte do mundo. Então o fator é a altitude, beleza? Letra E. Terceiro, como a altitude interfere no clima, pessoal? Ela interfere, desculpa, ela interfere da seguinte maneira: quanto maior a altitude, menor a temperatura, beleza? Então tá respondido aí o terceiro. Quarto, como são chamadas as chuvas que ocorrem devido à barreira de alguns relevos? Então, que chuva é essa? Ela é conhecida como chuvas orográficas, tá bom? Então coloca aí quem não fez ou fez errado, orográficas. Quinto, qual o nome da única massa de ar que atua no Brasil, que é fria e somente atua no inverno? Tá certo? Só atua no inverno. Essa aqui, ó, MPA, massa polar atlântica, tá bom? Então parabéns aí você que fez. Quem fez correto ainda, melhor ainda, tá bom? Quem não fez correto aí, errou alguma coisa, vai lá e corrige, tá bom? Vamos lá, iniciando aí a aula, continuando, né? Hoje aí com continentalidade e maritimidade. Pessoal, o efeito da continentalidade se manifesta no clima, especialmente na temperatura e na umidade relativa. Na ausência dos efeitos amenizadores dos oceanos sobre as temperaturas, o aquecimento e resfriamento das superfícies continentais ocorre de forma mais rápida. Então, o que é isso, pessoal? A continentalidade é um efeito de cidades que estão longe do litoral. Por exemplo, nossa cidade aqui, Garanhuns, também, ela sofre o efeito da continentalidade, tá certo? Por quê? Porque está longe do litoral. Então, lá nesses locais que são mais longe, mais no interior, mais distante do litoral, o que é que acontece? Os dias são mais quentes e as noites são mais frias. Por quê? Porque a temperatura relativa, ela cai, tá certo? Então, por exemplo, teve um dia aí com 30 graus de dia. Quando for a noite, essa temperatura vai cair consideravelmente. Porque não sofre o efeito da maritimidade, que a gente vai ver agora. A maritimidade, ela ocorre em lugares em que tem litoral. Então, em geral, nesses lugares, o dia e a noite são parecidas. A temperatura cai, mas cai bem menos, tá certo? Em lugares que tem o interior, tá, como Garanhuns, por exemplo, a noite é bem mais fria, porque sofre dois efeitos, né? Garanhuns tem dois efeitos aí. Tem a continentalidade e também tem a altitude, né? Em Garanhuns. Então, o que é amplitude térmica, né? Então, é justamente isso. É a diferença. Vamos supor aqui que Garanhuns tenha tido um dia de ontem, por exemplo,
25 graus durante o dia e à noite caiu para 15. Então a amplitude térmica é a diferença da máxima e da mínima, tá certo? A máxima em Garanhuns foi 25, a mínima foi 15. Então você subtrai 25 menos 15 dá 10, tá certo? Então seria o que? A amplitude térmica de Garanhuns foi 10 graus, tá certo? E qual foi de Recife? Vamos supor que em Recife teve 25 graus também, durante o 30 graus, desculpa, 25. 25 graus também durante o dia e a noite caiu para 20. Então aí 25 menos 20, 5 graus. Então, em geral, pessoal, cidades que sofrem o efeito da continentalidade vai ter uma amplitude térmica maior, uma diferença térmica maior da máxima e da mínima. Por quê? Porque os dias são mais quentes e a noite são um pouco mais frias em relação às cidades que sofrem o efeito da maritimidade. A temperatura dos continentes, comparada à temperatura dos oceanos, é mais elevada no verão e mais baixa no inverno. Por isso, no verão, as áreas litorâneas não aquecem, tanto porque o oceano, que está ao seu lado, se encontra mais frio e vai diminuir as temperaturas. Aqui é mostrando como é que funciona os efeitos da continentalidade e da maritimidade no verão e no inverno. Aqui está uma imagenzinha mostrando cidade litorânea, né, os efeitos aqui, né, do calor, tá certo? E aqui é um deserto, um lugar mais distante do litoral, né? Aí é outro efeito, né? Por quê? Porque as águas do mar, pessoal, ela retém calor. Então quando é à noite ela libera esse calor. Por isso que não faz tanto frio em lugares que tem litoral, tá bom? Correntes marítimas. Essas correntes também influenciam na formação dos tipos de clima. Nas áreas atingidas por correntes oriundas das águas frias, predominam os climas mais secos, o semiárido e o deserto, tá bom? Então, as correntes elas influenciam também no clima, né? As correntes que ocorrem nos oceanos, tá certo? Ocorre por dois motivos. As águas frias evaporam menos. As chuvas ocorrem sobre o próprio oceano. As correntes oriundas de águas quentes contribuem para aumentar a umidade, se originam nas regiões intertropicais e se deslocam para latitudes maiores, como a corrente do Brasil. E essas correntes também acabam provocando também alguns fenômenos naturais, como os próprios furacões, tá bom? Quando essas correntes aí estão muito quentes, acabam gerando aí furacões. Não ocorre aqui na costa brasileira, mas no Caribe, Estados Unidos da América, sempre ocorre esses furacões aí devido às correntes marítimas. Tá aqui mostrando um mapa, mostrando um pouco aí dessas correntes marítimas aí pelo globo. Então elas atuam no oceano e também atuam como um fator que interfere nos climas. Outro tipo de fator, pessoal, a vegetação. Grandes áreas, tá aqui, ó, vegetadas contribuem para a redução das temperaturas médias globais, tá certo? Então a vegetação ela também contribui para que a temperatura ela caia um pouquinho, tá certo? Então quanto mais vegetação, maior são as chances de haver chuvas naquela localidade, porque ela interfere diretamente no clima, as vegetações também. As florestas equatoriais, tá aqui, tropicais, contribuem para a relação à umidade. Então, quanto mais florestas tiverem, né, aproximado com florestas, maior será a umidade do ar. Isso é bacana porque aí tem grandes chances aí de haver chuvas. Você vê lá na região amazônica, chove praticamente o ano todo. A maior quantidade de chuvas do território brasileiro é na Amazônia, justamente por essa relação de umidade do ar. É muito úmido, né, e gera aí uma grande quantidade de chuvas, tá certo? Então calcula-se que aproximadamente 50% das chuvas da região amazônica, como eu falei, ó, provém do processo de evapotranspiração das árvores, ou seja, da transferência da água do solo para a atmosfera através das plantas. Então veja só que a importância que tem as florestas, né? E o Brasil é um país muito privilegiado por ter
a floresta amazônica, que é a maior floresta do mundo, e ainda resquícios, né, alguma parte aí da Mata Atlântica. Também muito importante aí para nós brasileiros. As chuvas que se formam com a ascensão da umidade local são denominadas chuvas de convecção. É o nome dessa chuva, pessoal. Tá certo? A chuva que ela se formou na própria região, tá certo? Teve a umidade local ali, houve a evapotranspiração e aquela chuva ocorreu naquele mesmo lugar. Então é chamado de chuvas de convecção. A umidade é levada para altitudes mais elevadas, onde as baixas temperaturas provocam condensação e a formação das nuvens. O resultado são chuvas fortes e de curta duração no verão. A gente vê muito isso aqui também no Nordeste, né? Que são chamadas de trovoadas, né? Essas chuvas. Elas são muito fortes mesmo e de curta duração. Ela não demora muito. É uma chuva que vem rápida, mas também vem com muita força, que se origina naquele próprio local. Também temos a ação antrópica, que é isso, é a ação do homem. A ação do homem também interfere no clima. As diferentes feições dos espaços urbanos geram processos com intensidades distintas de aquecimento da camada de ar que se inserem, resultando na ocorrência de campos térmicos bem demarcados no interior, as chamadas ilhas térmicas ou ilhas de calor, tá bom? Isso aqui eu vou deixar para vocês que é importante. É um fenômeno, pessoal, isso aqui é importante vocês se atentarem. As ilhas de calor é um fenômeno urbano, problema social urbano, que ocorre aí devido à interferência do homem naquela região, naquela região, interfere diretamente no clima. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco aqui uma imagem. Isso aqui são uma grande cidade. Vocês vejam só, né, a quantidade de prédios que tem nessa cidade. Então, consequentemente, na cidade, o vento ele circula menos, porque os prédios fazem barreiras aí para a circulação dos ventos. Outra coisa, é completamente cheio de asfalto, que retém calor. Então, você não vê árvores, você não vê vegetação nessa imagem aí. Não tem vegetação. Tem muitos prédios que impedem a circulação dos ventos. E tem asfalto, vai ter um calor excessivo nesse local. Então, como tem um calor excessivo nesse local, a gente chama isso de um fenômeno chamado ilhas de calor. Então, por exemplo, se aqui do lado dessa cidade aí tiver uma área rural, lá vai ser bem mais frio do que aí, do que esse local, mesmo sendo áreas vizinhas. Por quê? Porque aí sofre a interferência do homem. Então vai ser bem mais quente nesse local do que no lugar vizinho aí que tenha vegetação, que tenha menos prédios, tá bom? Olha aí. É um efeito climático claramente antrópico, a ação do homem, tá bom? Quando você vê esse nome antrópico, se refere ao homem. Aí você vê aqui, olha. Vou até marcar para vocês aqui, ó. É uma bolha aqui de calor, bem quente mesmo, tá vendo? Olha, essa área. As demais áreas aqui vizinhas não, né, na zona rural. Mas a cidade mesmo, ela está bem mais quente, porque a circulação dos ventos é menor devido aos prédios, não tem vegetação naquela cidade, naquele local, e tem o asfalto que retém muito calor. Tá aqui um exemplo, ó. Vou mostrar aqui. Essa linhazinha preta, ela significa temperatura, tá bom? Você analisa aí que nessa área aqui, ó, a temperatura está lá embaixo. Nessa área aqui também, ó, a temperatura está lá embaixo. Agora, nessa área aqui em cima, ó, olha, a temperatura está lá em cima. São áreas vizinhas, porém, essa área central que eu marquei aí, ela tem bem mais calor, tá bem mais quente, devido a esse fenômeno chamado ilhas de calor, tá bom? A ausência de vegetação, construções de prédios que impedem a circulação dos ventos e também, né, o asfalto que retém bem mais calor do que o solo normal. Pessoal, temos outro fenômeno, né, causado pela ação humana, que é a inversão térmica. No fluxo normal, pessoal, o ar mais frio, nós temos aqui embaixo o ar quente. Geralmente é o que nós respiramos, tá certo? O ar quente. Aqui temos o ar frio e aqui o ar mais frio. Na inversão térmica ocorre o inverso. O ar frio fica embaixo, tá certo? O ar frio está aqui e o ar quente sobe. O que é que acontece?
Nesse ar frio, como ele é mais pesado, ele retém partículas de poluição. Então fica aquela poluição pairando aí e a gente respirando aquela poluição. Nesse fenômeno, causa aí vários problemas de saúde, como asma, bronquite, ocorre geralmente em grandes cidades, tá certo? Então é um fenômeno chamado de inversão térmica. O ar frio que deveria subir, ele desce e retém as partículas aí de poluição. Tá aqui outro problema, que são as chuvas ácidas, também que ocorrem, né, em vários locais. E nós temos agora os elementos climáticos, né? Mas aí eu vou deixar esses elementos climáticos, pessoal, para a próxima aula. Então na próxima aula a gente continua com elementos climáticos, tá bom? Só vou passar aqui rapidinho para mostrar para vocês a atividade, tá bom? O prazo da atividade. Pronto. Então, elementos climáticos, pessoal, a gente faz na próxima aula, a gente finaliza. E para casa tem o PDF. O prazo até amanhã, quinta-feira, tá bom? Então tem um prazo até quinta-feira. A gente finalizou os fatores climáticos, a gente viu as correntes marítimas, a gente viu a continentalidade, a maritimidade, a gente viu também a vegetação e a ação do homem que interfere no clima. Na próxima aula a gente vai ver os elementos climáticos. A gente finalizou hoje os fatores climáticos, beleza? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida estou à disposição. Fique com Deus. Tchau, tchau.